coração eu quero. Graça e paz, irmãos. Nós vamos estar compartilhando nessa noite algo que Deus colocou para que estivéssemos meditando. Quero falar sobre o milagre de Deus e é esse o título. Eu não entendo, mas eu creio. E muitas vezes a gente passa por essa angústia de querer entender algumas coisas e não conseguimos perceber, não conseguimos absorver ali aquilo que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo, nisso eu creio. Então, nós vamos olhar para o texto de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, e nós queremos então ver que Deus tem a nos ensinar a respeito disso, dos seus milagres. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 até 45. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, porque o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para sua casa, e chamando a parte de Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ver isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se de espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele a amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta de uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias que ele está lá. Jesus disse: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o último grande milagre que Jesus faz, segundo o relatório de João, segundo o Evangelho de João. E esse milagre aqui nos ensina algumas coisas, e nós vemos que esse milagre, essa situação em que Lázaro está vivendo ali, mostra que as crises são inevitáveis. Lázaro era amigo de Jesus, mas ficou doente. Estar com Jesus não significa que não tenhamos mais crises. As crises podem aumentar. Lázaro estava enfermo, piorou, morreu. Então nós muitas vezes somos bombardeados por problemas que escapam ao nosso controle. Nós estamos ali angustiados, esperando o milagre acontecer, esperando a solução, mas você ora e de repente parece que as coisas estão piorando, e as coisas vão piorando, e você está orando, você está esperando, você está clamando, e as coisas parecem que não caminham do jeito que você quer. Não caminham conforme a tua súplica. E quando chega a enfermidade, quando chega a adversidade, nessas horas aumenta a nossa dor, aumenta a expectativa de um milagre. E parece que quando isso vai demorando, o nosso coração vai adoecendo, e nós já começamos a pensar como os discípulos lá no caminho de Emaús, começamos a conjugar os verbos do passado. Lá em Lucas 24, 21, diz assim: nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Todos os verbos do passado. Jesus estava do lado deles. Muitas vezes, quando a enfermidade, quando a adversidade está chegando na nossa casa, nós começamos a conjugar as coisas do passado. Se ele tivesse, se ele viesse, se ele fizesse, mas ele estaria presente, e ele pode fazer naquele momento. Não é nem no passado, nem no futuro, é ali naquele presente momento. E nós nos esquecemos disso. Então esse texto vai mostrar alguns aspectos desse milagre. Eu não entendo, mas eu creio. E o primeiro aspecto é: eu não entendo, porque o tempo de Deus é diferente do meu. É diferente do teu. E é por isso que nós não entendemos. Não entendemos porque nós esperamos que a coisa aconteça na hora que nós programamos. Mas não é o relógio que Deus trabalha, não é o nosso relógio, é o relógio do Pai. E no nosso relógio ele está atrasado. No nosso relógio ele já tinha que ter feito ontem. A família de Betânia era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, diz o texto. Mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. Se Jesus amava Lázaro, por que ele ficou doente? Se Jesus amava Lázaro, por que ele morreu? Se Jesus amava Marta e Maria, por que ele deixou que ela sofresse? Se Jesus é tão amigo e tão amado deles, por que ele permitiu que essa enfermidade chegasse a esse ponto, a ponto de causar a morte? Por que ele não agiu? Esse é o mistério. Marta e Maria fizeram a coisa certa, correram no momento da dificuldade, correram para Jesus. Elas procuraram a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, encontraram ele, foram lá, mandaram depressa o mensageiro, avisa que Lázaro está nas últimas. O mensageiro foi e avisou que quem ama tem pressa em ver as coisas acontecendo,
Mas por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que lá de onde ele estava ele não disse, está curado, e deu, bastava? Ele não fez assim com a filha do centurião? Ele não fez assim com a filha do oficial do rei? Ele nem precisou ir lá e de longe. O centurião disse, olha, eu sei que dá. Você nem precisa ir lá, você não precisa tocar nela. Você tem poder, você pode mandar e a enfermidade vai embora. Por que ele lá de longe não disse, Lázaro, você está curado? E ele não falou. E daí, a atitude de Jesus, em algum momento, parece que é uma contradição. Como é que esse Deus de amor pode permitir isso aconteça? Daí Marta e Maria já estavam naquele momento de tristeza, já estavam abatida, e aí chega aqueles abençoados, judeus, versículo 37 diz, se eu quisesse, ele podia ter curado. Você já está na pilha, você já está na última, né? Angustiado, Jesus não apareceu, e daí vem aquele abençoado e diz, engraçado, não fez dessa vez, por que será? Já quase está mais uma morte naquele momento, né? Então, essas coisas começam a acontecer. Se Jesus nos ama, por que nós sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos por aflição? Se Jesus nos ama, por que nós perdemos emprego? Se Jesus nos ama, por que acontece tanta coisa? Por que casamentos, lares se destroem? Por que pessoas que nós amamos morrem? Por que falta dinheiro? Por que falta alguma coisa? O amor de Jesus não nos garante imunidade contra tragédias, crises e perdas. A teologia da prosperidade e da desgraça que é que afirma que nós não podemos passar por isso, por aquilo, mas em nenhum lugar da Bíblia Jesus disse que o amor dele nos livraria de crises, de dificuldades, de angústias, de perdas. O fato disso acontecer não é porque Jesus nos ama menos. O fato de que Jesus prometeu é um amor imanente que está dentro de nós, que nos dá poder para vencer essas dificuldades, para vencer as barreiras que se levantam. Mas ele não disse que não ia haver barreiras, ele não disse que não ia haver dificuldades. Muito pelo contrário, as pessoas que queriam seguir, olha, vai ser assim, não tem onde dormir, não tem algo que comer, não tem isso, não tem aquilo, vai querer me seguir. Mas hoje inverteram tudo isso. Isso está causando um grande estrago no meio do povo de Deus. As pessoas estão esperando a que Deus não vai permitir que isso aconteça, isso, aquele outro, e as coisas vêm e daí as pessoas começam a duvidar. Nós não podemos ser guiados por ventos de doutrina, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor dele é fiel e permanece, mesmo na adversidade, mesmo na crise, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo na perda. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? O versículo 6, versículo 39 fala desse tempo em que nós estamos esperando a coisa acontecer e não acontece. Ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus demorou mais 2 dias onde ele estava. Quando o mensageiro chegou e deu o recado, Lázaro está na última, ele disse para o mensageiro, vá lá e diz que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Lázaro estava morto. Imagina o mensageiro chega lá, essa enfermidade não é para a morte, ele chega lá, está todo mundo chorando, morreu, como é que vai dar esse aviso? O Lázaro estava morto para dizer, olha, não se preocupa, que isso aí não é para a morte, ele já estava morto. E essas coisas começam a incomodar, começam a trazer uma angústia no coração. Quantas vezes você hoje talvez esteja esperando um milagre na tua casa, na tua vida, e parece que o tempo de Deus está demorando demais, era para quem sabe que está na última, está no último fio, era para ter vindo ontem. Mas não tem perspectiva que ele vai aparecer, parece. Você que está, eu não vejo nenhum sinal. Isso começa a crescer o nosso coração. Marta precisou lidar não apenas com a doença de Lázaro, com a morte de Lázaro, mas também teve que lidar com a demora de Jesus. Para ela, Jesus estava demorando. Por que será que ele não veio? Por que será que ele está demorando? Será que ele vai vir? Será que ele me ama? E daí, os abençoados ali, pensando, está demorando demais. Por que ele não veio? Por que ele não curou? E ela começou a ficar angustiada, ela começou a ficar deprimida, ela começou a ficar quase decepcionada. O versículo 20 diz, agora que você veio, agora já faz 4 dias.
Se você tivesse ficado aqui antes, ele não teria morrido. Muitas vezes Jesus parece demorar. Abraão e Sara receberam uma promessa do Senhor que teriam um filho. Esse filho demorou 25 anos para chegar. Não entendendo esse tempo, essa demora, Abraão e Sara deram um jeito, resolveram ter um filho com Agar. E até hoje, estão se degradando. Muitas vezes, na espera do agir de Deus, no tempo de Deus, nós não entendemos e queremos pegar um atalho, queremos dar uma mãozinha, queremos fazer uma coisa. E Abraão fez essa besteira. Fez um filho com Agar. Não só isso, os discípulos estavam lá no barco, e diz que uma tempestade bateu no final da tarde, e o barco estava sendo jogado para tudo que era lado, os discípulos cheios de medo, cheios de pavor, e agora quem vai nos ajudar? E o texto diz que Jesus apareceu na quarta vigília, no horário judaico, né? A noite começa às 6, vai das 6 da noite, das 6 da tarde às 6 da manhã. E cada vigília tem 3 horas. A primeira vigília das 6 às 9 da noite, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Foi essa hora que Jesus apareceu para socorrer. Os discípulos desesperaram. Mas o que está fazendo? Estava lá orando. Mas como está orando? Olha nós aqui. Na quarta vigília, porque não apareceu na primeira. E com nós é assim. Jesus, olha só, olha o desespero que eu estou. Vai aparecer quando aqui na quarta vigília? Eu estou precisando de ti hoje. Não só isso, mas Jesus também foi socorrer a filha de Jairo, bem desesperado, porque a filha dele estava morrendo. Vai encontrar Jesus e daí encontra ele. Imagina que ele caminhou, percorreu, sabe onde é que Jesus está? Onde é que tem um tumulto aí? Daí Jesus foi lá, encontrou Jesus. Vamos lá na minha casa que a minha filha está morrendo. Jesus está, vamos lá. Jesus está indo, aparece uma mulher com hemorragia, faz 30 e poucos anos. E daí Jesus para acudir ela. Imagina Lázaro, o Jairo dizendo: olha, já está há 30 e poucos anos sangrando, agora espera mais um dia, vamos lá, cura teu filho. Mas não, Jesus parou ali. Daí ele tocou, ele pergunta quem é que me tocou, ninguém se acusou, não, o cara fui eu. E daí ficou naquela, a filha dele morrendo, ele desesperado. Daí quando acaba aquele tumulto, que ele diz: agora vamos lá na minha casa, daí os amigos deles, já morreu. Parece que o tempo de Deus não coaduna com o nosso tempo. E essa demora causa uma angústia. Muitas vezes para outras pessoas que estão mais debilitadas na fé, causa uma decepção e abandonam o Senhor. Por que tu não fez algo? Por que tu não transformou isso? Por que tu não fez de longe? Nem precisava ter vindo aqui de longe, que está desfeito isso aí, e as coisas se desfaziam. Por que tu demorou? Então a fé de Marta passou por 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. Da onde Jesus estava até Betânia eram mais ou menos uns 40 quilômetros. Era como ir daqui ao aeroporto e voltar. Isso era um dia de caminhada. Não é nesse tempo nublado de Curitiba. Era no sol escaldante. E não tinha barraquinha de cana para tomar café. Era sol pegando ali um dia. E Jesus teve que ir a esse lugar, um dia de caminhada. 2 dias que ele ficou indo lá no lugar, mais um dia voltar, 4 dias, quando ele chega lá, no versículo 15 ele ainda diz: Jesus, e eu estou contente por não ter estado lá. Mas não, Jesus, tem uma coisa errada, tu não fez, não curou, tu demorou para chegar, e quando chega diz que está alegre, porque não estava aqui. Versículo 15 diz: estou contente por não ter estado lá. E daí, imagina a cabeça daquelas pessoas, angustiada, sofrendo, e ele diz: eu estou alegre por não estar aqui, não ter estado aqui. Porque Jesus agia não em conformidade com a nossa pressa, com a nossa agenda, mas com a agenda do Pai, para glorificar o Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Jesus conhece o cronograma do céu. Jesus anda em conformidade com essa agenda. E quando ele parece demorar, é porque ele está fazendo algo maior e melhor para a nossa vida.
Se Jesus estivesse lá quando Lázaro estivesse doente, ele não ia permitir, ele ia curar Lázaro. E curar Lázaro é uma coisa. Ressuscitar um morto de um dia, de algumas horas, é uma coisa. Mas ressuscitar um morto depois de 4 dias aumentou a glória do Pai. Jesus não está ligado à minha e à tua agenda. Jesus está apenas ligado à agenda do Pai. E Ele quer glorificar o Pai. Naquele tempo, havia um entendimento comum na sociedade, um entendimento popular no momento que depois de 3 dias de um morto o espírito saía e ia, não sei para onde, depende da vida que estava levando. Então, até 3 dias, ressuscitar um morto era um milagre aceitável, porque o espírito estava dentro do corpo, na concepção daquela época. Mas depois do 3º dia não tinha mais volta. Aí o espírito foi embora. E Jesus esperou o 4º dia para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Não é dias, não tem tempo. Eu sou Senhor sobre todas as coisas. Quanto tempo você está em angústia? Quanto tempo você está esperando uma resposta? Na sua mente já não tem mais solução. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor sobre a tua vida. E a hora que o Pai disser, o milagre acontecerá, para a honra e glória do Pai. O segundo aspecto dessa mensagem é que eu não entendo porque o modo de agir de Deus não é diferente do meu. É por isso que eu não entendo. Se fosse eu no lugar de Deus, faria desse jeito, desse jeito. Mas por isso que eu não sou Deus. É por isso que Ele faz as coisas do jeito certo. E nós queremos extrair algumas lições disso. E a primeira é que Jesus não está preso à categoria do nosso tempo. Versículos 22 a 25 falam sobre isso. Marta crê que Jesus poderia ter evitado a morte, no versículo 21. No passado, poderia. É passado. Marta crê que Jesus ressuscitará os mortos no último dia. Ressuscitará, é no futuro. Mas Marta não está crendo que Jesus pode fazer hoje, naquele momento, naquele lugar. E essa é a nossa dificuldade. É querer misturar a fé com a lógica. E muitas vezes a fé é simplesmente se entregar nas mãos de Deus. Não tem lógica. Não dá para fazer matemática, não dá para botar na planilha. É um milagre. O milagre não se explica, porque se explica não deixa de ser milagre. É por isso que eu não entendo. No momento que você entender, deixou de ser milagre. Então, quando nós queremos fazer uma conjunção, coadunar nossa fé com a lógica, nós vamos sofrer algumas perdas. E essa foi a perda de Maria e de Marta. Temos dúvidas, não temos dúvidas que Jesus realizou o prodígio no passado. A palavra de Deus está aí repleta de ações de Deus, de milagres ao longo da história. Nós sabemos que nos últimos tempos Jesus, Apocalipse nos mostra que Ele trará uma vitória, fará coisas grandes. Mas muitas vezes perdemos a perspectiva de que Deus faz coisas hoje e que Ele pode fazer agora, nesse momento, nesse segundo da tua vida. Nós ficamos olhando para trás, nós ficamos olhando para frente e dizer, mas esquecemos de olhar agora e dizer, também Ele vai fazer. Não podemos viver das lembranças que passaram, nem apenas as promessas que virão. Precisamos crer hoje que Jesus é poderoso para transformar a situação que você está vivendo hoje. Jesus não é o grande eu era, nem é o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Ele é do presente e Ele faz hoje o milagre. E nós perdemos isso. Nós não enxergamos isso. Jesus, no versículo 35, se identifica com a nossa dor. Jesus chorou. Nós poderíamos perguntar, mas por que Jesus chorou se Ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro? Jesus chorou, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e
e se alegrar com os que se alegram. Seria uma atitude arrogante dizer: ah, mas eu não vou chorar, mas que eu vou levantar ele agora. Está difícil, Maria, para ti. Eu me compadeço da tua dor, mesmo que eu vá ressuscitar ele daqui a pouco. Estava lembrando de duas histórias, né? Uma menina que foi estuprada, né, de uma criança, e a mãe desespera a criança no hospital, né, dificuldades, e a mãe ela era evangélica, e a filha também, toda a família foi lá no pastor e disse: por quê? Pegou o pastor pelo colarinho, assim, não, uma atitude de desespero, né? Por quê? Onde é que estava Jesus nesse momento que minha filha foi estuprada? E por alguns minutos, alguns segundos de silêncio, eu tenho certeza que o Espírito Santo iluminou aquele pastor, e ele disse, e ela perguntando, né, agarrada: onde é que estava Jesus naquele momento? Então o pastor disse: Jesus foi estuprado junto com a tua filha. E ele está lá no leito daquela UTI com a tua filha, sofrendo as dores que ela está passando. Jesus é um homem de dores. Nós esquecemos isso. Que ele sofre conosco. Que a adversidade que você pode estar vivendo hoje também dói no coração dele. Quando eu morava em Guarapuava, eu e a Marceli, o pastor estava contando uma história que ele foi lá no velório em Guarapuava de uma mãe que ela também era crente, a família, e eles foram para a praia. Ela tinha um casal, tinha gêmeos, duas crianças pequenas, e elas foram para a praia. O mar estava de ressaca, e as crianças estavam fazendo castelinho ali perto da beira. Os pais deram uma distraída, a onda veio, o recurso levou, e os dois morreram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Perdeu tudo. E o pastor foi no velório e disse que certamente a mãe chegava a chorar, gritando, urrando assim, de dor. E veio o pastor da igreja deles para fazer o culto, né? Aqueles dois cachorrinhos branco pequeno, as duas crianças ali, e os pais desesperados. O pastor começou a ver aquela cena, começou a chorar, não conseguiu fazer o culto. Só pediu para um diácono que estava ali ler um texto bíblico, fazer uma oração, e acabou. E o pastor, constrangido, foi para casa, acabou. E no outro dia, ele tentando ir na casa, testemunha tentando ir na casa daquelas pessoas: o que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Eu não tive uma palavra para aquele momento. Né? Eu fraquejei no papel que Deus me deu para levar consolo para aquelas pessoas no momento de dor. E então ele bateu na casa, foi lá, e o casal abriu a porta, ele entrou, e a única palavra que ele pôde que saiu da boca dele foi: perdão. Perdão, eu não tenho o que explicar. E daí, eu queria ter uma palavra, mas não tive naquele momento. E daí o casal disse: a melhor palavra que o Senhor podia dar foi as suas lágrimas. Não haveria palavra que pudesse nos consolar naquele momento. Mas o seu choro mostrou que o Senhor estava sentindo a nossa dor. E isso trouxe consolo para nós. Jesus chorou porque sabia que aquele momento era um momento de dor. Nós não podemos disfarçar a nossa tristeza da perda. Tem muitos ensinando por aí: não, se a pessoa que morreu está com Jesus, nós temos que fazer festa, né? Só na caixa aí, vamos dançar, a pessoa morreu. Não é. Está difícil, está doendo, tem que chorar. Nós não podemos ser superficiais diante da dor dos outros. E Jesus mostra isso. Jesus se importa comigo, com você, com a nossa dor. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza, porque ele nasceu numa manjedoura. Jesus sabe o que é a dor da solidão, porque ele foi deixado só no Getsemane, na cruz. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi caçado por Herodes, pelos fariseus, pelos escribas. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque aquela pessoa, aquele multidão que dizia: Hosana, Hosana, também disse: crucificam, crucificam. Jesus sabe que é a dor da humilhação, porque ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque ele foi crucificado. E ele morreu com morte de cruz.
Não há dor que você possa sentir que Jesus já não tenha sentido. E por isso Ele pode se compadecer de mim e de você. Por isso que se hoje você está chorando, Jesus está chorando por você. Mesmo sabendo que Ele pode fazer, mudar tudo agora, e Ele pode. Mas mesmo assim, Ele vai chorar com você. Ele vai se compadecer de vocês. Jesus não apenas está presente com você em sofrimento, Ele se compadece, Ele chora. Jesus chorou em público. Jesus mostrou que estava sentindo aquilo que a família de Lázaro estava sentindo. Mas Jesus também não exclui a participação humana em face da intervenção milagrosa dele. Ele dá aqui 3 ordens. Ele diz: tirai a pedra. Só Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro. Mas tirar a pedra, aquelas pessoas podiam. E aquilo que eles podem fazer, Jesus não faz. Ele manda: faz. Você quer ver o milagre? Tira a pedra. Você quer ver o milagre? Participa. Faz a tua parte. As pessoas ficam só chorando, atiradas no chão, lamentando. Jesus está dizendo: levanta. Levanta e faz isso aqui para o milagre acontecer. Para te ver o milagre, para te ver a glória de Deus. Tem participação nossa. Tem coisa que é impossível que Ele faz, mas aquilo que é possível, Ele espera que nós façamos. Tirar a pedra naquele momento é enfrentar a situação que eu não quero mais mexer. Imagina, Marta, ele já tinha a demora de Jesus. Daí depois, eu estou contente por estar aqui, por não ter estado aqui. E agora que eu tinha pedra. E depois de 4 dias, eu vi meu irmão se decompondo, senti aquele mau cheiro, rever ele nesse estado. Jesus. Tirar a pedra é abrir a porta para algo que cheira mal. E nós temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. O pastor Valdo pegou domingo passado sobre a amargura. E muitas vezes tirar a pedra é liberar perdão para essa amargura. Tirar a pedra é ir até aquela pessoa que magoou, que nasceu com o sentimento de dizer: eu te perdoo. E nós temos, deixa essa pedra por aí. Assim, melhor assim, nós temos medo de mexer. Quando Jesus se parar, tira a pedra, é porque Marta já não acreditava mais que o milagre pudesse acontecer. É melhor deixar assim, agora já esqueci mesmo que eu demoro, assim, todas as coisas, deixa assim, tira a pedra. E ao tirar a pedra, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E ele teve que dizer o nome de Lázaro, porque se ele dissesse: morto, sai daí, levanta e vem, todos os mortos teriam levantado e saído dos seus túmulos. Mas por isso ele disse: Lázaro, sai daí. E a voz de Jesus é tão poderosa, a palavra de Deus é tão poderosa, que nem a barreira da morte pode impedir. Lázaro morto ouviu a voz do Senhor: opa, Ele está me chamando, deixa eu sair daqui. E haverá um dia que nós também ouviremos essa voz, e nós sairemos para fora. Ele diz mais uma coisa, desataio. Lázaro agora estava vivo, mas ainda estava com as vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos, seu rosto estavam enfaixados, e nós precisamos nos despir das vestes do velho homem, do homem morto. Aquele que morreu para o mundo, que agora vive para Deus, não pode mais usar as mesmas roupas. Quando Jesus disse tirar isso aí, Ele também está ensinando nós, como igreja, a desatar das outras pessoas as vestes que estão impedindo ela de desfrutar a nova vida de Jesus Cristo. Nós somos a comunidade da cura, nós somos a comunidade da restauração. Nós não somos a comunidade do juízo. O juízo pertence ao Senhor. Nós temos que ajudar as pessoas que estão amarradas a desamarrar, a se soltar, para viver a vida plena que Deus tem preparado para elas. Mas muitas vezes está cheirando mal, vou ficar longe dele. Não, vá lá e ajuda. Vá lá e paga o preço. Vá lá e estende a mão. E ele diz para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Jesus não quer apenas que encontremos a solução, mas quer que nós sejamos a solução.
a solução para essas pessoas que estão perdidas, para a solução para as pessoas que estão angustiadas. Nós podemos estender o braço, nós podemos dar o ombro para o choro, nós podemos dar uma palavra de consolo, nós podemos chorar com elas. Não apenas busque a solução, mas seja a solução para alguém. E por último, eu não entendo porque o propósito de Deus é diferente do meu. O primeiro propósito e maior de todos, que o milagre, Jesus faz os milagres, é a glória de Deus. E esse está acima de todas as outras coisas. Tudo que Jesus ensinou e fez foi para a glória de Deus. A glória do Pai era o maior projeto de vida de Jesus. Ele veio para revelar o Pai, e a morte de Lázaro era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado. Muitas vezes o milagre não acontece na minha e na tua vida, porque o propósito pela qual tu quer que Deus haja na minha e na tua vida é para esse fim. Eu quero que você restaure isso por causa disso, mas Deus quer restaurar visando a glória de Deus. E enquanto você não alinha a sua visão com a visão de Deus, o milagre não acontece. Porque você está focado em uma coisa. Você está sem emprego, está procurando, quer o milagre da porta, porque você está preocupado, quer comprar alguma coisa. Mas Jesus quer te dar um emprego, para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus quer restaurar o teu casamento, não para que você só tenha mais um marido, uma esposa, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus quer trazer teu filho de volta que está afastado, tua filha que está afastada, não apenas para ele estar próximo de você, mas para que o nome dele seja glorificado. Enquanto essa visão não está alinhada, você vai ficar esperando. Nós temos um propósito egoísta de milagre. E Jesus quer glorificar o Pai com ele. E nessa luta ele ganha. Porque o possível nós podemos fazer, mas o milagre, o impossível, é só ele. Enquanto a nossa visão não estiver alinhada, ele não vai fazer. O segundo aspecto do propósito é o despertamento da fé. O milagre não é um fim em si mesmo. Ele tem o propósito de abrir portas para a fé salvadora. Ele tem o propósito de abrir portas para uma confiança maior em Deus. Quando Lázaro ressuscitou, ele queria ensinar que ele era a ressurreição e a vida. Quando houve a multiplicação dos pães, Jesus queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria mostrar que ele era a luz do mundo. E agora, em Lázaro, ele quer mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Para despertar a fé daquelas pessoas, dos seus discípulos, dos judeus que estavam ali. Jesus tinha o propósito de fortalecer a fé dos seus discípulos, que estavam fraquejando, estavam com medo. Não vão para lá, que lá você vai morrer. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. A morte não tem poder sobre mim. E ele vai mostrar isso mais tarde, lá na cruz. Jesus tinha o propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé, e que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que creem nele. Será que a sua fé está adormecida? Deus precisa hoje que você abra os seus olhos para enxergar o que Ele está fazendo já ao teu redor. Mas você está tão preocupado com aquele problema que você só consegue enxergar aquilo ali. Você não consegue perceber ao redor que Ele está agindo já, que Ele está movimentando, que está sinalizando que as coisas vão acontecer. Concluindo, talvez hoje você esteja passando por uma aflição como Marta, Maria, como Lázaro. Talvez você está orando por esse problema, por essa dificuldade, e parece que as coisas não estão acontecendo, parece que estão piorando. Talvez você esteja esperando pela intervenção milagrosa de Jesus, e parece que ele está demorando. Talvez as pessoas que estão ao teu lado estão te cobrando, mas onde é que está o teu Deus? Onde é que está esse Deus de poder? Eu não entendo, mas creio, porque Jesus é o Deus dos milagres. Eu não entendo, mas creio, porque Jesus é o Deus dos impossíveis.
Eu não entendo, mas eu creio, porque Jesus se importa comigo. Eu não entendo, mas eu creio, porque Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu não entendo, mas eu creio, porque Jesus é Senhor do tempo, Ele nunca chega atrasado. Eu não entendo, mas eu creio, porque Jesus me ama. Eu não entendo, mas eu creio, porque Jesus te ama. Não temas, não tenha medo, somente creia. Exercite a sua fé. Não tenha medo, se lance nos braços de Deus. Creia que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Creia que Jesus manifestará a glória do Pai na tua vida. Não creia no ontem nem no amanhã, mas que Ele vai fazer hoje na tua vida. Não deixe as pessoas pessimistas que se relacionam contigo dizer: não vai dar mais nada, acabou. Vai dar sim, porque não depende do pessimismo deles, mas depende do poder e do amor de Jesus, que é inesgotável, que é grande. Jesus se compadece, Ele sabe a tua necessidade, e o milagre vai acontecer, não do teu modo, não no teu tempo, não com os teus propósitos. O milagre vai acontecer para glorificar o nome do Pai. E agora Jesus está dizendo: você crê? Você crê que eu posso fazer isso agora, hoje, na tua vida? Assim como eu fiz com Lázaro, assim como eu fiz com a filha de Jairo, assim como eu fiz com os cegos, com coxos, eu posso trabalhar e agir na tua vida de uma forma tal que isso impactará todos aqueles que convivem contigo. Eu posso sarar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus relacionamentos. Eu posso abrir portas. Eu posso fazer um milagre. Você crê? A tua parte você está fazendo? Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos louvar o Senhor com plena fé. Quero que você ore essa canção, que ela seja a tua oração nessa noite, não apenas com os lábios, mas com o coração de verdade. Creia no milagre do Senhor. Provações da são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não saber andar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se revestirá do teu poder, eu tenho fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, cantar e vencer, cantar e poder, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Diante da adversidade, diante da luta que você está vivendo hoje, você é capaz de romper em fé. Você está precisando que o milagre aconteça na tua casa hoje. Você está precisando que o milagre aconteça na tua vida hoje, restaurando relacionamentos, curando enfermidade, abrindo portas da provisão. Qual é o milagre que hoje Jesus tem que fazer na tua vida? Qual é a parte que cabe a ti nesse milagre? Você crê que Ele pode fazer isso hoje? Você crê que Ele pode fazer isso hoje? Você crê que Ele pode fazer isso hoje? Se você crê, sai do seu lugar. Se você necessita de um milagre hoje, hoje é o dia oportuno.
Não fica olhando só para trás para as coisas que Ele fez, nem para as coisas grandes que Ele vai fazer lá na frente. Mas se você precisa hoje, é hoje que Ele quer agir. E Ele vai mostrar, Ele vai falar no teu coração a parte que te cabe. Hoje o milagre acontecerá. Porque Jesus é o grande eu sou. O Deus presente e o Deus do presente. Ele sabe das tuas angústias, conhece as tuas limitações, a tua fraqueza, mas o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, na minha fraqueza, na nossa fraqueza. Você tem que crer. Talvez não vai dar para explicar. Talvez, se você quiser botar lógica, se você quiser botar na planilha, esquece. Você vai ter que tirar a pedra e ver o milagre acontecer. Não tem matemática, não tem nada. É o poder de Deus se manifestando. Pai amado, em nome de Jesus, teus filhos aqui, Senhor, quebrantados diante de Ti, muitos com o coração apertado, ó Deus, não enxergando num primeiro momento a solução para alguma adversidade da sua vida, mas crendo num Deus que é fiel, crendo num Deus que é poderoso, crendo num Deus que é soberano sobre todas as coisas, crendo num Deus que se importa conosco, crendo num Deus que está agindo nesse momento, nas circunstâncias, crendo num Deus que é misericordioso, crendo num Deus que nada é impossível para Ele. É nesse Deus que nós descansamos, é sobre esse Deus que nós lançamos o nosso fardo, é sobre esse Deus que nós lançamos a nossa vida. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos e age poderosamente, Senhor. Que as mentiras de Satanás sussurram aos nossos ouvidos, dizendo que não tem mais solução, caia por terra em nome de Jesus. Agora, aniquila toda a armadilha satânica, Senhor. Afasta de nós os pessimistas, afasta de nós os cegos e abre a nossa visão, Senhor. E nos ajuda, Senhor, que a tua manifestação da glória do Pai seja através da nossa vida o impacto dessas pessoas que nos cercam, curando até os pessimistas, os cegos, aqueles que não enxergam, Senhor, aqueles que duvidam, Pai. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Enche meu cálice, unge-me com teu óleo, que eu transbordarei de alegria, Pai. Eu sei que a tua misericórdia e a tua bondade hão de me seguir por toda a minha vida. E eu estarei contigo para todo sempre, na tua casa, desfrutando do teu amor, da tua graça, do teu poder. Obrigado, Jesus, porque eu posso contar contigo. Obrigado porque tu é meu Senhor, meu Deus e também meu amigo. Obrigado, Senhor, porque Tu se compadece, sabe, da nossa luta. E obrigado, porque só Tu pode nos dar a vitória. É por isso que nós estamos aqui, dizendo que Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Não somos merecedores de nada disso. Perdoa os nossos pecados. Sussurra no nosso coração, Senhor, a parte que nos cabe, para que nós vejamos a glória de Deus se manifestando na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Nós queremos ver o milagre, Senhor. Abre nossos olhos, porque hoje nós contemplaremos um milagre na nossa vida. É hoje, Senhor. É hoje, Pai. É hoje. Nós queremos alinhar a nossa visão com a Tua, para que nós possamos ver a manifestação da Tua glória no nosso meio. E assim que nos entregamos a Ti agora, em nome de Jesus.